Fala pessoal, vocês que nos seguem aí no canal E do Que Mais, vamos resolver mais um exercício do Enem 2018. Este exercício caiu na questão 180 do caderno amarelo, 171 do caderno rosa, 154 do caderno azul e 154 do caderno cinza. E ele diz o seguinte: um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão n por n, com n maior ou igual a 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. Então nós temos aqui o tabuleiro, temos 8 casas na horizontal e 8 casas na vertical. Quando é colocada uma peça, ela forma aqui a zona de combate. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5. Então a probabilidade tem que ser menor do que 1/5. A dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro é, pegando aqui o exemplo do enunciado, nós temos o seguinte: o tabuleiro ele tem 64 casas. 8 na horizontal, 8 na vertical, 8 vezes 8, 64 casas. Quando a peça ela é colocada, forma a zona de combate. E esta zona de combate é composta por 14 casas. Como é que a gente chega nessas 14 casas? Observem que o tabuleiro ele tem 8 casas na horizontal. Quando você escolhe uma casa, restam 7. Ou seja, 8, neste exemplo aqui, 8 menos uma casa, restam 7. Só que multiplica por 2 porque a zona de combate é formada pela linha horizontal e também pela linha vertical. Então, na vertical vai acontecer a mesma coisa que na horizontal, então por isso multiplica por 2. Agora, para calcular a probabilidade de uma segunda peça cair nesta zona, é só você fazer o seguinte, você tem 14 casas aqui que fazem parte da zona aí de combate, sobre 63 peças disponíveis que ele pode colocar. 63 por quê? Porque uma casa já está ocupada. Então, a probabilidade aí, neste exemplo, da segunda peça cair na zona de combate é de 14 sobre 63. Agora, observe então, diante de tudo que eu disse, que 14 é igual a 8 menos 1 vezes 2. E 63 é igual a 64 casas no total, menos uma, que é a casa que a peça que a primeira está ocupando. Então, 64 menos 1. 64 é a mesma coisa que 8 vezes 8. Então, a gente chega nisso daqui. O 8 é a dimensão do tabuleiro. O tabuleiro aí tem dimensão 8 na horizontal e 8 na vertical. Então, a dimensão é 8. Já que o tabuleiro aí, o número de casas na vertical é igual ao número de casas na horizontal. Trazendo isto daqui para a forma genérica, nós vamos ter que a probabilidade é igual a x menos 1 vezes 2 sobre x vezes x menos 1, onde x é a quantidade de casas do tabuleiro na horizontal e na vertical. No exemplo que a gente utilizou, o mesmo exemplo aqui do enunciado, eram 8. Então, peguei o 8 e substituí por x. Então, a gente chegou nesta probabilidade aqui. Esta probabilidade aqui ela é genérica. Dá para a gente calcular agora a probabilidade para qualquer dimensão de tabuleiro. Só que o enunciado pede
que seja inferior a 1/5. Então, a gente vai pegar esta probabilidade aqui e fazer com que ela seja menor do que 1/5. Multiplicando em cruz, a gente vai ter 5 vezes x menos 1 vezes 2, menor que 1 vezes x dá x ao quadrado menos 1. Desmembrando aí, 5 vezes 2, 10, vezes x, 10x. 5 vezes 2, 10, menos 1, mais com menos dá menos. 10 vezes 1, 10. Menor, 1 vezes x ao quadrado, 1 vezes menos 1, menos 1. Passando aí tudo para um lado, deixando o zero do outro, a gente vai chegar nesta inequação aqui, x ao quadrado menos 10x mais 9 maior do que zero. Determinando aí as raízes de x ao quadrado menos 10x mais 9, pode ser por Bhaskara ou então pensar em dois números cuja soma dá 10 e o produto dá 9, a gente vai chegar em 1 e 9. Esboçando agora graficamente, nós temos aqui os valores 1 e 9. Reparem que as bolinhas são abertas, porque é o sinal de maior. Se fosse maior ou igual, as bolinhas seriam fechadas. Mas, como é maior, então as bolinhas são abertas. O gráfico da função x ao quadrado menos 10x mais 9 tem a concavidade, ou seja, a boca, virada para cima. Por quê? No termo aqui x ao quadrado, nós temos que o que acompanha o x ao quadrado é positivo. Apesar de não aparecer, a gente sabe que é 1. Então, por isso, como é positivo, a boca é virada para cima. Agora, em quais regiões aqui do gráfico a gente pode ter aí a dimensão do tabuleiro? Como é maior do que zero, e a parábola ela faz isso daqui, ó, observem que está acima do gráfico neste trecho aqui e neste trecho aqui. Entre 1 e 9, a parábola está para baixo do gráfico. Então, a dimensão ou vai estar nesse intervalo ou vai estar neste intervalo. Bom, como o enunciado disse que n tem que ser maior ou igual a 2, ou seja, a dimensão do tabuleiro, né, tem que ser maior ou igual a 2, este intervalo aqui não serve. Então, a dimensão vai estar neste intervalo aqui. Ele quer saber qual é a dimensão mínima. Então, qual é o menor valor acima de 9? É o 10. Então, a dimensão do tabuleiro aí é 10 por 10. Alternativa, letra D. Se você gostou do vídeo, visita o nosso site, passa lá, tem muitas ferramentas bacanas lá. Visita-nos também nas redes sociais. Não esqueça de dar o seu joinha neste vídeo, de compartilhar e ative o sino porque todos os dias estamos soltando vídeos novos, então para você receber as notificações. Inscreva-se se você não é inscrito no canal. Até a próxima, um forte abraço.